O que é preciso para vencer? Primeiro ponto é ter uma mentalidade de crescimento. O que seria uma mentalidade de crescimento? Bom, uma mentalidade de crescimento, ela pensa positivo e não pensa negativo. Ela sabe que cada problema, cada pedra que ela enfrentar, cada adversidade que ela ter ao longo da vida dela, serve para fortalecer ela cada vez mais e que ela tem que subir em cima daquele problema. Ela tem que pegar a pedra que jogaram nela, colocar no chão e subir em cima daquela pedra. Não simplesmente deixar aquela pedra afetar ela, deixar aquela pedra realmente bater nela com força e deixar realmente ela se abalar com os pensamentos ruins, com o que as pessoas acham dela. Isso é uma mentalidade de crescimento, isso é uma mentalidade resistente, isso é uma mentalidade forte, é uma mentalidade blindada. Então, ou seja, começa a ter uma mentalidade de campeão, de vencedor. Perder faz parte, tá? É uma coisa muito que eu falo para os meus mentorados, para as pessoas que me acompanham, tanto aqui, tanto no Instagram, inclusive, passa lá para acompanhar. Perder faz parte, desde que você tire um aprendizado, desde que você tire uma lição. Se você não tira uma lição da sua derrota, da sua perca, de nada adianta. Daqui a 1 ano, 3 meses, 5 meses, 6 meses, você vai repetir o mesmo erro. Por quê? Porque você não tirou a lição, você não aprendeu. Então, tira a lição daquilo. Entende o porquê que aquilo... entende como aquilo começou, o porquê que aquilo continuou e como aquilo gerou aquele resultado específico. Quais são os comportamentos que você fez que acabou gerando aquele resultado, aquele final. Então, ou seja, começa a perceber o seu caminho. Não deixa a vida te levar ao ponto de você não ficar percebendo realmente as coisas que podem sim ser muito significantes na sua vida e que realmente mudam muita coisa se você prestar atenção. Se você tem uma mentalidade forte, você vai começar a entender essas coisas. Você vai começar a entender que cada perca faz parte, desde que você tire uma lição. Faz parte, cara. Lição tem diferença para aprendizado. Aprendizado é quando é algo bom, positivo, e lição é quando é algo ruim. Então, ou seja, você tira uma lição de algo quando é algo ruim. Você tira um aprendizado de algo quando é algo bom. Geralmente, uma derrota, uma perca, não é algo positivo, é algo ruim. Então, você tira uma lição daquilo para não seguir. E o aprendizado você tira para repetir futuramente, porque talvez você possa precisar daquilo. Outro ponto muito importante também para você refletir, para você colocar na sua mentalidade, que sim, é possível. Tudo depende de você e da sua dedicação, das pessoas que você convive, dos hábitos que você tem, da rotina que você tem, do empenho que você tem, da disciplina que você tem, da persistência que você tem, da vontade que você tem, da ambição, da dedicação que você tem, do querer que você tem, do plano que você tem. Tudo depende disso. Tudo depende de você. Os outros não vão mudar os seus resultados, os outros não vão desviar a sua rota, ao menos se você deixar. Então, coloca na sua cabeça que é possível, independente do que você quer. Poxa, eu sou pobre, eu quero ser rico. Eu sou fracassado, eu quero ter sucesso. Independente do que você quer, o quão difícil aquilo for, o quão dificultoso aquilo for, é possível. Sempre é possível. Basta você querer, basta você se dedicar. E o resto você entrega na mão de Deus. Porque só Ele, óbvio, vai fazer o resto. Mas o seu, você fez. A sua parte você fez. A sua parte você garantiu. A sua parte você marcou com checklist. A sua parte você colocou o vizinho. O resto, você deixa para o universo. E o segundo tópico é disciplina constante. Então, ou seja, é você se manter disciplinado, contínuo num caminho. Manter continuidade num caminho. Porque, vou te dizer, só a disciplina vai fazer você ter resultados. Porque é ela que vai te manter firme no caminho. Independente do quão vento tem, independente do quão estável é, só ela vai te manter no caminho. Só ela vai garantir que realmente você comece uma jornada e termine ela. Tenha disciplina. E a melhor forma de você praticar a disciplina é começar aos poucos. Então, ou seja, por exemplo, você tem que ler um livro. Você não vai começar a ler o livro lendo por 2 horas. Você vai começar a ler o livro 10 minutos. Pô, passou uma semana, 20 minutos. Passou 2 semanas, 30 minutos. Cada semana que passa você aumenta 10, 40, 50, até chegar 1 hora. Quando você está lendo 2 horas fáceis, com uma concentração incrível. Comece aos poucos. Se você começar de uma forma rápida,
e muito densa, você vai acabar prejudicando o seu cérebro, porque o seu cérebro vai começar a se enjoar. E aí, automaticamente, ele até pode realmente ler 2 horas hoje, no teu primeiro dia de leitura, mas amanhã ele não vai ter a mínima vontade de ler. Ele não vai ter a mínima vontade de fazer acontecer. Outro ponto muito importante também é você ter motivação. O que seria motivação, Nathan? Motivação é entusiasmo, é euforia, é alegria, é felicidade? Não. Motivação é você ter um motivo para ação, você ter um motivo para agir. Olhando de forma mais ampla, você precisa ter motivação, porque se você não tem motivação, você não tem disciplina. Motivação é uma condição para você ter disciplina. Então, ou seja, se você não tem motivação, você não tem disciplina. Se você não tem disciplina, você não tem motivação. Mas, basicamente, motivação é uma condição para você ter disciplina. Então, antes de você querer implementar disciplina na sua vida, você precisa ter motivação. Você precisa ter um porquê de você estar fazendo cada tarefa do seu dia a dia, cara. Um dos pontos mais importantes da minha rotina, tanto quando eu comecei quanto agora, é que eu sempre tenho um motivo, eu sempre tenho um porquê de estar fazendo aquilo. Se eu leio, eu tenho um porquê de ler. Se eu gravo aqui para vocês, eu tenho um porquê. Se eu estou presente todos os dias lá no Instagram, eu tenho um porquê. Se eu faço o meu devocional, eu tenho um porquê. Se eu me acordo cedo da manhã, eu tenho um porquê. Se eu vou dormir cedo, eu tenho um porquê. Se eu me alimento saudável, eu tenho um porquê. Se eu faço musculação, eu tenho um porquê. Porque se você não tem um porquê, se você não tem uma motivação, você vai desistir. Vai ter uma hora que o barco vai estar girando, o barco vai estar quase caindo, vai estar num momento ruim, vai estar numa adversidade que você vai olhar e você, como você não tem nenhum motivo, você vai, deixa pra lá. Porque você não tem um motivo forte que faça realmente você se segurar naquilo, independente da tempestade que tiver. Qualquer tempestadezinha fraca que seja, uma garoa que seja, vai fazer você desistir. Por quê? Porque você não tem nenhum motivo, você não tem nenhuma vontade, não tem nenhum porquê de estar fazendo aquilo. Encontre uma vocação, encontre um motivo, um porquê de você estar fazendo cada atividade da sua rotina. Poxa, eu leio porque eu quero desenvolver minha comunicação, eu quero aumentar o meu vocabulário, então, ou seja, eu quero aprender novas palavras para automaticamente conseguir novas oportunidades de emprego, ou para mim conseguir alavancar cada vez mais o meu negócio, porque eu sei que a comunicação é uma peça central de venda. Então, ou seja, por isso que eu leio. Poxa, eu leio para me aprender mais sobre negócios, para mim me tornar um expert, um especialista em negócios. Eu leio para mim absorver mais conhecimento, para levar para mais pessoas e cumprir com o meu propósito de ajudar mais pessoas. Então, ou seja, tu tem que ter um porquê, cara. Tu tem que ter um porquê. Ah, eu treino porque um dos meus maiores sonhos é ter o shape. Eu treino porque um dos meus maiores sonhos é conseguir viver o máximo possível com os meus filhos. Então, ou seja, eu quero ter longevidade, então eu treino. Eu treino porque eu não quero depender dos outros aos 70 anos numa cadeira de roda para ir no banheiro. Eu quero ter saúde para mim conseguir, para mim mesmo saber me conduzir para o banheiro sem precisar de ninguém para locomoção. Então, ou seja, saúde tem que ter um porquê, tem que ter um motivo, tem que ter uma motivação por trás de tudo que você faz. Porque isso vai fazer você ter motivação. Isso vai fazer você se tornar resistente no meio do caminho. Isso vai fazer você ter vontade de fazer acontecer. Independente da tempestade que tiver, você vai se lembrar. E essa também é a importância do mural dos sonhos, que você precisa ter também. Para realmente isso fortalecer na sua cabeça. Quantas vezes, cara, eu já me acordei mal, sem vontade nenhuma, ou às vezes as coisas estão tudo dando errado, às vezes eu fiz merda, às vezes eu errei, e aí eu olho lá para o meu mural dos sonhos, eu me lembro o que realmente eu quero, o que realmente vai acontecer na minha vida, o que realmente é meu sonho, o que realmente é meus objetivos e minhas metas, e eu vou lá e, putz, tem que fazer acontecer. Por mais que o momento não seja o ideal, por mais que o momento não seja o adequado, por mais que o momento não seja o mais confortável possível, mas eu tenho que fazer acontecer. Porque eu tenho esse motivo para conquistar. Eu tenho essa meta para conquistar. Então, o Mural dos Sonhos também faz você se lembrar do porquê que você tem. Então, ou seja, é uma válvula de escape, é algo que é uma muleta que realmente fortalece a sua motivação, que realmente faz você, querendo ou não, subconscientemente, continuar na sua jornada.
faz você ali entre segundos se lembrar, poxa, eu tenho isso para conquistar. Eu tenho isso para conquistar. Pera aí, não posso desistir agora. Porque isso aqui tá me esperando. Essa casa que eu prometi dar pra minha mãe, tá me esperando. Essa mansão aqui que eu prometi dar pra mim mesmo e pra minha família principal, minha esposa e meus filhos morar, eu prometi pra mim mesmo, então eu vou buscar. Esse carro dos sonhos aqui, eu prometi pra mim mesmo, então eu vou buscar. Isso se torna uma motivação pra você mesmo. Você quer, você aumenta o seu querer, você aumenta a sua motivação. Terceiro ponto muito importante é foco. Bom, em uma era que realmente a internet acaba atrapalhando a maioria em ter foco, porque notificações e vídeos que realmente aumentam a sua liberação de endorfina. O que é liberação de endorfina, Nata? Bom, liberação de endorfina nada mais é do que recompensa. Então, ou seja, sempre quando você libera endorfina é porque você teve uma recompensa. Então, poxa, você é viciado em cigarro. Quando você vai lá e fuma e sai o ar do cigarro, você libera uma recompensa no seu cérebro. Então aí você tá liberando endorfina. Quando você é viciado em doce, vai lá e come um monte de doce e você sente aquela sensação gostosa, você está liberando endorfina, que é o hormônio da recompensa. Então, isso também vale para as redes sociais. Quando você entra e você está viciado nas redes sociais, em ficar rolando nas redes sociais, cada vez mais aparecem vídeos mais atrativos e mais chamativos para você, que prendem a tua atenção, você acaba liberando endorfina ao ponto de você ficar 5, 6 horas dentro das redes sociais, viciado nas redes sociais. Então, isso faz você ficar constantemente rolando o feed. Então, isso está liberando endorfina no seu cérebro, isso está fortalecendo o vício que você tem. Então você também tem que cuidar com as distrações que você tem ao longo do seu dia a dia. Então eu não estou dizendo que você precisa evitar o Instagram, você precisa evitar o TikTok, você precisa evitar o YouTube. Só que basicamente você tem que usar essas plataformas de modo inteligente. Então, ou seja, fazer com que elas trabalhem para você e não você trabalhe para elas, ao ponto de elas mandarem conteúdos abundantes e realmente importantes para o seu futuro. Algo que realmente fortaleça o seu futuro. Algo que realmente recompensa o seu futuro. Então, ou seja, poxa, em vez de você ficar rolando o feed ali olhando sobre futebol, ou algo que realmente não vai te dar nada, fofoca, sobre famosos, atores, cantores, enfim, você começa a ver conteúdo de desenvolvimento pessoal ou profissional na área que você quer seguir. Assim você vai implementando mais conhecimento na sua vida e você vai começar, né, a progredir. Só que, óbvio, você só vai progredir também se você soltar esse conhecimento. Não adianta você também só absorver esse conhecimento, só trazer para si esse conhecimento e não ter a liberação, né, de conhecimento. Então, ou seja, isso vai criando uma obesidade mental, você vai só trazendo conhecimento, uma hora isso vai explodir, se você não acabar liberando esse conhecimento, ou seja, ensinando outras pessoas ou praticando aquilo que você aprendeu. E se você não faz isso, realmente isso causa uma obesidade mental, certo? Então, cara, você precisa realmente eliminar as distrações. Você precisa ter as redes sociais como uma aliada e não como uma inimiga. Não como algo que realmente te prende ali, mas sim como algo que realmente te traz recompensas, algo que realmente te fortalece, principalmente o seu futuro, que realmente faz você ter aprendizados ou lições de morais em alguns vídeos que realmente são reflexivos. Então, cara, se você eliminar as distrações, você aumenta o seu foco automaticamente, porque aí você consegue direcionar o seu foco para o que realmente é importante, para a tarefa que realmente você precisa naquela hora, naquele momento exato. Outro ponto muito importante também é você estabelecer horários, tá? Horários para entrar nas redes sociais, horários para você fazer tal coisa, porque também as distrações envolvem você, qualquer tempo livre, você utilizar aquilo ali para recompensa. Mas se você começa a colocar horários para você fazer aquilo, você começa inibindo aquelas distrações toda hora, todo momento. Você acaba fortalecendo aquilo cada vez mais, você acaba martelando aquilo cada vez mais na sua vida. Então, elimine as distrações. O quarto ponto, e muito importante, é você se envolver e se relacionar com pessoas que realmente vão fazer você progredir e aprender. Então, ou seja, de qualquer modo, todo e qualquer tipo de pessoa faz você ter uma evolução. Porque tem tipos e tipos de pessoas. Mas, na verdade, existem dois tipos de pessoas. O primeiro tipo é aquela pessoa que você consegue ter um aprendizado e o segundo tipo é o que você consegue ter uma lição. Então, ou seja, tem pessoas que servem para você como inspiração e tem pessoas que servem para você como inspiração para não fazer.
Então, ou seja, a pessoa que realmente traz aprendizado é uma pessoa muito positiva que realmente vale a pena você manter na sua vida. Porque ela sim vai te trazer aprendizado e vai fazer você evoluir. A pessoa que te traz uma lição, ela também é importante, porque vai fazer você ter um conhecimento para você não repetir o erro que ela faz, para você não cometer o problema que você comete. Eu tinha um conhecido que, cara, ele fazia tudo distorcido, ele fazia tudo errado. Ele servia como exemplo e como inspiração para mim não fazer. Então, poxa, se ele fumava, eu pegava aquilo como exemplo para não fumar. E depois eu vi que realmente ele teve doenças em cima daquilo por conta do fumo dele. Ele adquiriu câncer por conta do fumo dele. Então, aquilo serviu como exemplo para mim não seguir. Então, querendo ou não, essa pessoa foi importante para mim trazer como exemplo, porque talvez se ele não fosse exemplo daquilo, se eu não tivesse exemplo daquilo, eu iria experimentar. E aí talvez hoje eu seria um viciado de merda. Então, tem tipos e tipos de pessoas, mas os dois tipos são importantes. Só que sempre tenta ter um círculo de pessoa que faça você progredir, que realmente te incentiva. Vamos lá, cara, vamos buscar, velho. É hoje, poxa. É uma pessoa que realmente faz você progredir, é uma pessoa que todo dia te traz conhecimento novo, te traz aprendizado, que faz realmente você abrir a sua mente, abrir o seu horizonte e começar a ver o mundo de forma diferente, começar a olhar para o mundo de forma diferente, começar a pensar de forma diferente e olhar assim, peraí, cara, mas tem como resolver isso aqui? Porque o exemplo arrasta, velho. O exemplo arrasta, certo? O ambiente nos molda. Daqui a um tempo você vai estar pensando que nem aquelas pessoas, daqui a um tempo você vai estar agindo que nem aquelas pessoas. Principalmente se você não tem resistência mental. O que é resistência mental? É você criar uma bolha onde nenhuma pessoa consegue te atingir, nenhuma pessoa consegue mudar a forma que você pensa e a forma que você vê o mundo. Isso geralmente eu aconselho para as pessoas, para os meus mentorados, principalmente quando eles vêm fazer consultoria ou mentoria comigo, eu aconselho que eles façam em um ambiente que realmente não tem como eles correr. Então, por exemplo, eu já atendi pessoal que, poxa, trabalha numa empresa no momento, óbvio, a longo prazo ela não quer mais trabalhar naquela empresa, mas no momento ela precisa trabalhar naquela empresa porque ela tem que pagar as contas dela, ela tem necessidades, ela tem filhos, enfim, e etc. Ou ele tem filhos, enfim. E ele não pode sair daquele ambiente tóxico da empresa. Mas daí eu tive que aconselhar a ele a criar uma resistência mental. Então, ou seja, se precaver e acabar se protegendo de todas as merdas, de todas as coisas que as pessoas ao redor dele cometem. Então, ela acaba criando uma resistência mental para justamente ela se reservar, para realmente ela se precaver e não acabar causando essa intriga no cérebro dela. Porque as pessoas, cara, elas não mudam a tua vida, mas elas têm um forte índice de te influenciar a mudar a tua vida. Porque a única pessoa, vamos lá, a única pessoa que é capaz de sair do sucesso e ir pro fracasso, ou sair do fracasso e ir pro sucesso, é você mesmo. Só que as pessoas ao redor têm o poder de te influenciar, ou seja, te induzir. Não é que foram elas que realmente fizeram você ir pro fracasso, mas foram elas que te induziram, te influenciaram a realmente mexer os pauzinhos ali e acabar indo pro fracasso realmente. Então você tem que cuidar com as pessoas que você se relaciona. Começa a ter conexão com pessoas que realmente têm o mesmo pensamento do que você, que realmente pensam da forma que você pensa, que realmente querem, não exatamente querem aquilo que você quer, mas que tenha os sonhos, os objetivos, as metas alinhadas. Ah, Natan, mas no meu ambiente não tem ninguém assim. Cara, deixa eu te falar uma coisa. O ambiente intelectual também é modulatório. Então, ou seja, o ambiente da internet também modula. Então, se você acompanha o funkeiro tal, você vai pensar e você vai agir como ele. Se você acompanha a atriz, o ator, o cantor, que seja tal, você vai pensar e agir como ele. Me mostre com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Já diria essa frase. E isso não é só para o mundo físico, também é para o mundo intelectual. Então, para de acompanhar essas páginas de fofoca, para de acompanhar essas pessoas fúteis que realmente não vão te agregar nada, certo? E começa a acompanhar pessoas que realmente te inspiram, que realmente são pessoas que você quer seguir como exemplo, são realmente pessoas que você quer chegar nos resultados que aquela pessoa tem, chegar na pessoa que ela é, chegar ao ponto dela. Comece com esse tipo de pessoa, porque isso também influencia demais a sua vida. O ambiente intelectual também é muito modulatório.